Minha vida estava um regaço, estava feio mesmo o negócio, estava feio, ninguém mais me queria, meus pais não me queriam mais. E Deus me quis. Era 6 horas da manhã, eu tinha usado droga a noite inteira, tinha bebido, fumado, usado droga a noite inteira, como eu sempre fazia. Aí os caras lá, que se diziam amigos meus, me rejeitaram naquela noite. O dono da casa falou assim: ó, sai fora, que a tua mãe já tá vindo aqui procurar saber o que você anda fazendo e tal, então sai fora que você não vai me queimar aqui no condomínio. E eu tive que sair da casa do cara, sentei no carro, não tinha chave de casa, e aí eu não podia bater na porta porque minha mãe já estava cansada de mim. E aí eu ia bater na porta e ela ia ver que eu tava doidão, que eu tava ligadão, tinha passado a noite inteira cheirando cocaína. Então, nos meus olhos, era visível isso que eu tinha usado a noite inteira. Cara, eu era muito doidão de droga. Eu era muito doidão. Eu era tão doidão, que eu pegava a grana que meu pai me dava para pagar a faculdade e usava droga. Chegou uma hora que a dívida ficou tão grande, que não tinha mais como esconder do meu pai. E meu pai descobriu. Meu pai, no dia que ele descobriu, ele me chamava de ladrão, vagabundo, seu sem vergonha, seu safado, você me roubou. E aí, naquela manhã de abril, o dia exato, irmãos, eu não lembro, sei que é o mês de abril de 2003, Deus pega e fala no meu coração através do Espírito Santo assim: vai para a igreja agora. Eu já frequentava aqui a JVI, mas estava arregaçando, me acabando no mundo. Vim aqui, passava as noites de sábado aqui, mas saía daqui e ia detonar. E aí o Espírito Santo fala no meu coração assim: vai para a igreja, que hoje eu vou mudar a história da tua vida. Irmãos e irmãs, a história da minha vida mudou naquele dia. Naquele dia, eu vim para a igreja, o Juliano, líder dos jovens, e aí, a hora que ele chegou na igreja, o Juliano, ele sempre chegava naquela, não sei se até hoje é assim, mas o Juliano chegava assim, sempre umas 9h30, mais ou menos, ele chegava, e eu sabia disso. E aí eu fiquei esperando, tal, chapadão no carro, esperando, quando deu 9h30, o Juliano chegou. Ele, Silvana, esposa dele, e os 2 filhinhos que ele tinha na época. 2003, vocês imaginam, a Bia em 2003 era catatauzinha. Aí eles chegaram, aí do jeito que eu cheguei no Juliano, assim, doidão, o Juliano já viu que o negócio era grave. Eu falei assim: Juliano, preciso falar com você. Ele falou assim: Silvana, pega aquela vozinha dele, Silvana, pega as crianças e vai para a igreja. Aí eles foram, e o Juliano sentou no carro comigo, e aí comecei a falar para ele, falou: leva uma vida assim, assensada e tal, mas eu não quero mais isso, eu sou pecador, eu não quero mais isso, eu quero que Deus mude a história da minha vida e tal. E a história da minha vida mudou, milagrosamente, assim. Eu deixei de ser viciado em coca, maconha, bebida alcoólica, sexo, todos os vícios aí que alguém podia ter. Conheci de tudo, irmãos. Acho que a única coisa que eu não fiz na minha vida foi ter relações sexuais, relações homossexuais. O resto eu fiz de tudo. Roubei meu pai, pegava a grana da faculdade e gastava com droga. E nada se compara ao amor de Cristo por nós. Nada. Nenhuma mulher bonita, nenhuma namorada, nenhuma balada, nenhuma droga, nada disso me fazia pirar do jeito que eu piro quando toco um louvor que Deus me faz lembrar daquilo que Deus fez por mim. É maravilhoso, irmãos. O Deus que era, que é e que há de vir, aquele que não precisa de nenhum de nós para ser quem Ele é, Ele um dia mandou o Filho dele, o único filho que Ele tinha, para morrer por cada um de nós, para que a gente possa, para que a gente venha a se tornar o que Ele é, imortal. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor,
todos os segundos da nossa vida. Ele merece. Amém. Vamos para a pregação propriamente dita. Romanos capítulo 6. Tenho estudado muito esse livro de Romanos. Todos os estudiosos do livro de Romanos dizem que ele é uma carta doutrinária. Você quer entender o que é o Evangelho de Cristo, o que é essa loucura do Evangelho? Estude Romanos, que daí você vai entender tudo isso. Como que a gente faz para ser salvo, o que deve acontecer depois que a gente aceitou Jesus como Salvador. Quem terminou o culto passado com a gente, levanta a mão, por favor. Deus falou muito no meu coração. Deus já tinha falado muito no meu coração. Foi aí, galera. Para de contar piada para a namorada na hora da pregação. O que é isso? Essas piadas boas aí. Vai ser como? Nossa, foi muito bênção, né? Quem teve lá assim não deixou de ser abençoado, né? Porque mais do que as palavras, acho que a gente vê as imagens de Cristo sendo castigado daquela forma, né? Todas as vezes que eu falava com a Ari, todas as vezes que eu vejo aquele filme, ultimamente eu não tinha chorado assim, né? Nada tinha me comovido muito, mas que no dia que eu estava preparando com os cortes lá, eu chorei sozinho em casa, separando os números para dar para o DVD fazer a edição. Porque, caras, meninas, nossa, Jesus é maravilhoso. Como pode alguém querer repartir comigo tudo que ele tem? O mundo inteiro, o universo inteiro. Nosso Deus é lindo, irmãos. Maravilhoso nosso Deus. Romanos capítulo 6. Vamos ler. Do versículo 1 ao 14. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Saberemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pergunto e quero a resposta. Por que Paulo começa o capítulo 6 fazendo perguntas? Por quê? Por quê? Quem era campeão em escola bíblica? Que Jorginho, fica quieto. Outro. Fora o chip. O Anderson era campeão. Ele sabe responder essas coisas. Cadê o Anderson? Então tá ausente. Eu vou ter que descer daqui e pôr o microfone para alguém responder. O Daniel deve saber. Arthur, por
Paulo começa o capítulo 6 fazendo um monte de pergunta e já dá uma resposta assim, fechada, de modo nenhum. Nos outros capítulos, não vou constranger ninguém ainda, hein? Se preparem que hoje é vestibular da Unicamp aqui, hein? Paulo começa fazendo essas perguntas aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos pecando? Porque nos outros capítulos anteriores aqui em Romanos, ele está explicando o que é a salvação. Como que a gente faz para ser salvo? Como que a gente é salvo? Nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, pela graça que Deus nos concede para nós termos essa fé em Jesus Cristo, e não pelas obras. Então nós não somos salvos pelas obras, não pelo cumprimento da lei, porque Cristo já cumpriu a lei. Como Cristo já cumpriu a lei, basta que nós aceitemos Ele como nosso Salvador para que nós venhamos a ser salvos. Só que Paulo aqui no capítulo 6 ele vem dizendo o seguinte, que a consequência da justificação, ou seja, a consequência da salvação e justificação são a mesma coisa. São a mesma coisa no sentido, né? Mas se for dar uma explicação teológica, elas são bem parecidas, são semelhantes. Da justificação vem consequentemente a santificação. Não tem como o cara querer permanecer salvo se ele não buscar a santificação. E é isso que Paulo está falando aqui. Por que Paulo vem falando isso daqui? Paulo ele nem sequer conhecia os irmãos da igreja de Roma. Ele não conhecia os irmãos romanos, mas ele escreve uma carta para eles, dizendo o seguinte, nesse capítulo aqui ele está falando porque tinha uns irmãos lá dentro da igreja, dizendo o seguinte, Paulo nos ensinou que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Esta graça de Deus superabunda aonde abunda o pecado. Então, Paulo ensinou o seguinte para a gente, vamos arrepiar de pecar, porque daí a graça de Deus vai superabundar, né? Superabundar em nossas vidas. Aí esses libertinos estavam metralhando a igreja com esses pensamentos. A gente é salvo pela graça, não é pelas obras. Vamos então pecar bastante, porque a fé em Jesus Cristo nos basta. É só acreditar que Jesus é Salvador e a gente pode continuar pecando, porque daí a graça de Deus vai superabundar em nossas vidas. E aí Paulo vem e fala assim, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, ele responde. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como assim morremos para o pecado? Como assim morremos para o pecado? Aí ele vem explicando como que é essa questão de termos morrido para o pecado. Ou, porventura, ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E ele continua, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ponto. Faço essa pregação hoje, irmãos, por dois motivos. Por muitas vezes, já fui jovem como vocês, já estive no meio aí. Na minha época que eu era jovem mesmo, hoje eu sou jovem, mas quando eu era bem jovem, que eu tinha toda a força da minha vida, então na idade de vocês, rolava às vezes um papo de que o seguinte, nós somos salvos pela fé, não pelas obras. Então eu posso pecar, que Deus me perdoe. E eu sei que isso rola ainda no meio da juventude de hoje. Por isso eu falo sobre isso. E falo sobre isso porque sei que o leitinho já foi dado sábado passado. E creio eu que nós já estamos na fase de passar do leite. Paulo fala sobre isso. Chega de leite. Vamos começar a entrar numa coisa mais madura da palavra de Deus, que é a questão do que veio depois de aceitarmos Jesus como Salvador. E aí Paulo está dizendo o seguinte: o que é que significa o batismo? Batismo nas águas. O que significa? Quem aqui foi batizado nessa época tem que saber, né? Porque a sala lá acho que deve falar. Hã? Só isso? O que mais?
Ser salvo pelo Espírito e viver pela santidade e Jesus. Tá. Quase totalmente certa. O batismo, ele representa 4 coisas nas nossas vidas. Uma, quando a gente é batizado, nós somos incorporados em Cristo. Por isso que Paulo fala assim: eu vivo em Cristo. Porque no momento que a gente é batizado, nós somos incorporados a Cristo. Nós nos tornamos uma pessoa só com Cristo. 2, se Cristo morreu, nós, quando mergulhamos na água, morremos também. Se Cristo, depois da morte, ressuscitou, nós no batismo também ressuscitamos. E a quarta e última coisa, só falei 3, né? Incorporamos a Cristo, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E a quarta, qual é? Novidade de vida. Paulo fala aqui no versículo 4, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Então, nós morremos com Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O crente, quando ele aceita Jesus como Salvador, ele tem que ter uma vida nova. Era tudo aquelas coisas feias lá que eu contei. Coisas horríveis, vergonhosas que eu era, que eu tinha que fazer de noite para que as pessoas não me vissem fazendo, porque à noite era mais fácil esconder. E hoje eu sou quem eu sou: uma pessoa que vem na igreja, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que ora, uma pessoa que, quando peca, pede perdão a Deus, não se conforma com a vida de pecado. Isso é o que deve acontecer na vida de todas as pessoas que creem em Cristo. Não estou dizendo que nós vamos ser totalmente livres do pecado, irmãos, porque a carne continua existindo. E a carne, ela tem as suas paixões. E aí, irmãos, será uma luta constante. Basta a nós alimentarmos o Espírito. Se todos os dias nós orarmos, lermos a palavra e jejuarmos, nós estaremos alimentando o Espírito. Se todos os dias nós não fizermos nenhuma dessas 3 coisas, e ainda assim entrarmos em site que só fala de coisa errada, se a gente só conversar coisa errada na turma na escola, tá todo mundo falando de coisa errada, a gente está no meio, tá todo mundo conversando na internet sobre coisa errada, chega sábado à noite, eu não venho na igreja, eu vou sair numa festa aí que vai ter bebida alcoólica e outras coisas mais, para fazer eu me esquecer dos meus problemas. O problema, irmão, não está em beber bebida alcoólica, não está em usar droga. O problema está que a gente usa essas coisas para esquecer dos problemas. A gente diz assim, Deus não resolve os meus problemas. Por isso, então, eu vou tomar uns drinks hoje à noite para eu esquecer dos meus problemas. E não venha me dizer que não é por causa disso. Eu vou tomar uns drinks porque eu não tenho coragem de chegar na pessoa e falar para ela assim: eu tô afinzão de você, então eu vou tomar uns drinks que daí eu vou ter coragem. Ao invés de dizer assim: Deus, se essa pessoa for para mim mesmo, prepara ela para mim. Esse que é o problema dessas coisas todas na nossa vida. E elas nos trazem vícios que depois nos levam bem para baixo mesmo. A gente começa a roubar dinheiro do pai, da mãe e aí vai. Então nós temos isso, nós temos que guardar isso. O batismo, ele tem esse significado espiritual: morte, ressurreição e nova vida com Cristo. Certo? Vamos lá. Aí Paulo, no versículo 6 até o 10, ele faz ele ressalta aquilo que ele já tinha dito anteriormente. Nós somos crucificados com Cristo, e aí crucificados com Ele, nós somos salvos, e aí morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele e temos uma novidade de vida. No versículo 11 ao 14, Paulo está dizendo qual é essa novidade de vida. No culto passado, lá na JNI Gilead, eu disse para os irmãos o que é o cristianismo. Quem é que lembra aqui que eu falei? O que é o cristianismo? O que é o cristianismo? Resposta simples e fácil, irmãos. Oi?
Crer em Cristo? Foi isso que eu falei lá no sábado passado? Não, a Pri não estava. Quem estava lá? O que eu falei? Que cristianismo é? Seguir a Cristo, imitar a Cristo. Se todas as coisas que eu for fazer na minha vida, eu tenho que pensar assim: Cristo faria isso? Sim ou não? Vou namorar com o Israel. Aí um dia deve ter perguntado isso. Vou namorar com Israel. Cristo namoraria Israel? Não. Se eles fossem sexo oposto, Cristo namoraria Israel? Se eles fossem, né? Se eles pudessem legalmente namorar. Israel é o cara de Deus. Israel é crente. Israel ora. Israel pergunta para Deus o que ele vai fazer na vida dele. Israel é o cara que vem na igreja. Israel está presente na igreja. Ah, ele está. Então eu acho que Cristo casaria com ele. Então eu vou casar também. E começa a namorar com ele. Vou namorar com o meu cara bonitão lá. Não, bonitão, Arthur. Às vezes eu não acho bonito. Sei lá, cara bonitão. Você vai namorar com qualquer pessoa, menina, pergunta se Jesus fosse namorar com ele. Você vai, alguém pisou na bola com você e você está pensando em esganar essa pessoa, pergunta assim: Cristo iria esganar essa pessoa? Não, né? Cristo, que ele fez? Quando ele estava na cruz lá apanhando, pagando o meu pecado, pagando o seu pecado, ele pega, olha para os céus e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E os caras lá, batendo nele, horas e horas, pregando ele na cruz. Cristianismo é isso: seguir a Cristo, fazer aquilo que Cristo fez na terra, fazer aquilo que Cristo faria se ele estivesse aqui na terra. Isso é o cristianismo. E aí Paulo mostra isso aqui, ó, no 11 até o 14 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quero terminar essa primeira parte aqui dizendo o seguinte, irmãos: temos que ser santos porque estamos diretamente ligados a Jesus pelo batismo. O batismo nos ligou intimamente com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o pecado não pode mais existir na nossa vida. Pecar nós vamos? Vamos. Uma vez ou outra. Mas quando acontecer o pecado na vida da gente, imediatamente a gente vai sentir um incômodo no coração. Agora, irmão, irmãs, se você anda pecando e não te incomoda mais, na hora de você ajoelhar e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero mudar, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero de novo ter um relacionamento íntimo com o Senhor, eu quero de novo poder falar que eu sou teu irmão, eu quero que as pessoas vejam uma diferença na minha vida, eu quero que haja uma mudança na minha vida. É isso que nós precisamos fazer. Na pregação a gente não abre a voz. Fala aí, vai lá, manda lá. Fala, pode perguntar. Ela acha que não é pecado, mas essa pessoa é crente ou não é crente? Ela é crente. A palavra de Deus diz assim, ó, Jesus nos ensinou: a pessoa que ela está em pecado e ela continua a pecar, o que nós devemos fazer é o seguinte: vai e conversa com ela. Você é amiga dessa pessoa, vai lá e conversa com ela. Fala: amiga, isso aí está escrito lá na Bíblia que é pecado, a gente não devia fazer isso daí e tal, vamos largar muito isso daí? Aí ela fala assim: ah, não, eu tive um amigo aqui da JTI que um dia eu falei para ele assim: cara, vamos parar de fazer isso daí porque dá errado. Vamos, mas deixa passar o acampamento, porque no acampamento eu vou fazer isso, isso e isso. E é um pecado muito peludo que eu tenho até vergonha de contar aqui.
Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim: para de andar com ele, você já fez o que você podia ter feito. E aí a palavra diz o seguinte: então você ora com esse irmão, ora com ele, fala, vamos parar com isso daí e tal, ora com ele. Ele não parou, chama mais 2 irmãos da igreja para orarem com ele e falar com ele. E exortava, para com isso daí, que isso é pecado, é escrito na Bíblia. Se ele continuar pecando, a palavra de Deus diz que daí você tem que levar para a igreja. Levar para o pastor e falar, pastor, fulano de tal está com esse pecado assim, assim, assado, eu já conversei, mas o fulano e o ciclano também conversou e a pessoa não parou de pecar. Estou trazendo para o senhor para que seja tomada a devida providência. E a devida providência é trazer para a igreja, para que a igreja exorte ele. E Paulo diz que tem que ser exortado na frente, para passar vergonha, para que daí os outros que vão ver, vão falar assim, peraí, eu não vou fazer isso daí para não passar essa vergonha também. Isso é o que a palavra de Deus fala para a gente fazer nessas situações. Penso, eu sou eu amo demais. Então eu acho assim, eu vou tentar várias vezes, falando, olha, para, isso aí está errado, para que está errado. Hoje, naqueles dias lá, dentro da maturidade espiritual que eu tinha na época, o Espírito Santo falou assim, sai de perto que você não vai aguentar, você vai acabar fazendo a mesma coisa que essa pessoa está fazendo. Então sai de perto dele. Eu tinha que sair. Hoje, na minha maturidade espiritual, eu consigo suportar, hoje eu consigo suportar muito mais do que eu suportaria naquela época. Amor, irmão. Eu acho assim, que acima de tudo tem que estar o amor pela pessoa. Pensar isso, o que Cristo faria por essa amiga ou amigo meu que está fazendo isso daí, né? O que Cristo faria? Cristo pegava e falava assim, vaza, não quero mais você. Ou Cristo falava assim, chega aí, vamos conversar. Ou Cristo ia dizer assim, tá bom, e continuaria orando pela pessoa para que ela fosse quebrantada e mudasse. Isso é cristianismo, é pensar sempre assim, o que Cristo faria? E repetir, e fazer aquilo que Cristo faria. Beleza? Respondeu? E aí, continuando. Paulo, no capítulo 6, então, ele dá o primeiro sentido, então, do motivo de nós sermos santos. Qual é? Porque nós somos batizados nas águas, com Cristo, certo? O segundo motivo é que nós, se fomos batizados nas águas e somos de Cristo, então agora nós somos escravos de Deus. O versículo 16 diz assim, quem tiver com a Bíblia aberta e acompanha, Romanos 6,16, diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Está dizendo o seguinte, aquele que você se oferece para obedecer, você é servo dele. Isso que ele está dizendo aqui. E aí continuando, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, se você decide obedecer o pecado, então você vai para a morte. É o que ele está falando aqui. Se você resolve obedecer, ele fala assim, se você resolve obedecer o pecado, você é escravo dele e vai ser conduzido à morte. Se você resolve obedecer a Deus, você é conduzido para ser escravo de Deus e conduzido para a justiça de Deus. A justiça de Deus é vida eterna nos céus para aqueles que creram que Jesus é o Salvador. Isso é o que Paulo está falando aqui. E aí, Paulo, no versículo 19, ele demonstra mais uma vez essa atitude do escravo de Deus, valendo ressaltar que o escravo de Deus, ele é comprado com amor. O escravo de Deus, que todos nós somos comprados, o preço que tem a tua vida, irmão, que tem a minha vida, é o sangue de Jesus Cristo. Olha o preço que nós temos. Por isso é que nós devemos zelar muito pela nossa vida. Por isso que nós devemos pensar muito naquilo que a gente tem feito nas nossas vidas. Porque o preço que nós valemos, cada um de nós, é o sangue do Senhor Jesus. E esse preço, para mim, é muito caro. Para mim, eu considero o sangue de Jesus Cristo muito caro. Então eu tento me esforçar para me manter nos caminhos de Deus. E acho que isso tem que ser de todos nós. E é muito mais fácil, irmãos, que a gente tente isso juntos.
que nós todos a gente venha se juntar. Ah, vamos sair hoje? Vamos sair nós todos juntos. Ah, vamos para uma balada? Então se é para ir, vai todo mundo junto. Todo mundo junto. Porque daí, lá a gente segura a mão do outro e ninguém vai pecar. Nós vamos ser diferentes lá, vamos evangelizar os caras dentro da balada e os caras vão cair em Jesus e vai querer saber de Deus. Agora, se for para ir na balada e arrepiar, que os caras arrepiam lá, é melhor não ir. Se for para sentar na roda na escola e ao invés de falar de Jesus, ficar entrando nos papos que os caras conversam que não edifica nada, é melhor não sentar na roda. Quando eu era bem crente mesmo, que eu estava no primeiro amor, assim, tinha acabado de me converter, estava bem crente mesmo. Chegou uma época na faculdade, quando eu estava no último ano, que um dia os caras distribuíram a cola. Os caras passavam as colinhas prontas, os caras entregando assim nas carteiras. O cara acha o máximo ele preparar a cola e sair entregando. Não sei se na sua coisa hoje até assim, pelo menos na minha época, era nojento desse jeito. E os caras iam entregando. Aí chegou lá na minha vez, na minha carteira, o cara pegou e falou assim, a menina que estava entregando, falou assim: ah não, você não usa isso, né? E mudou. Pô, irmãos, isso é muito legal. Isso é muito legal. Se passar de trouxa para honrar o nome de Jesus. É muito legal. Como eu disse na época, eu era muito crente. Hoje eu sou uns 90% daquele crente que eu era. Mas era muito crente naquela época, era maravilhoso, irmãos. Os caras iam falar de balada, na hora que chegava perto de mim, ninguém falava. Ah, você não curte, né? Dava meu testemunho para os caras, falava, Jesus fez isso na minha vida e tal. Versículo 19 fala assim, ó: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: quando a gente está na vida do pecado, a gente gasta até o último tostão que a gente tem no bolso para fazer coisa de pecador. Vai para balada, vai para o shopping, fazer coisa errada no shopping. Você gasta o último que você tem. Você vai para uma balada, uma festa que vai rolar das 11 da noite até o dia clarear. Cara, você acha o máximo, porque você voltou e o sol está raiando. Você está na vida do pecado. Isso para você é o máximo. Aí você se torna crente, aí você não vê a hora do culto acabar, do pregador parar de falar, para você sair da presença de Deus. Mas quando está na vida do pecado, a gente quer o máximo. Lá eu dou o máximo de mim. Para fazer coisa errada, eu dou o máximo de mim. Agora, para fazer as coisas de Deus, eu dou o mínimo de mim. Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo assim, ó: do jeito que você serviu o diabo no mundo, agora sirva a Deus na casa dele. Sirva a Deus na sua vida. Seja diferente. Faça a diferença. Com toda a força que você tiver, com todas as possibilidades que você tenha, com o teu dinheiro, com o teu carro, com o teu tempo, com aquilo que você tiver, dá tudo para Deus, tudo. Não é o mínimo, é o máximo. É isso que Paulo está falando aqui. Queria ter repartido isso com os irmãos aqui, finalizando a pregação, dizendo que Jesus está voltando, irmãos. A gente acha que ser cristão é só falar que é. Ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão é viver. Ser cristão é ter história com Cristo, é ter coisa para contar. Ó, Deus fez isso por mim, me transformou numa nova criatura. Irmãos, nenhum dinheiro, já tive muita grana, nenhum carro, nenhuma pessoa vai trazer no teu coração a satisfação que Deus pode trazer.
Você pode estar preocupado aí se você vai namorar ou não vai namorar, se teu namorado ou tua namorada vai dar certo com você. Talvez seu namorado ou namorada seja a coisa mais importante que tem na sua vida. Você tem colocado às vezes essa pessoa na frente de Deus. Essa pessoa vai pisar na bola com você muitas vezes, mas muitas mesmo. Antes de casar e depois de casar. Muitas vezes. O dinheiro, ele vai acabar. Vai ter dia que você não vai ter grana. Casa, carro, você enjoa deles. Quando você compra, né, Arthur? Quando a gente compra o carro, é assim: você compra o carro, aí você fala, cara, que carro lindo! Que carro lindo! Todo mundo vai pagar um. Nossa, a galera vai olhar pra mim e falar assim: cara, o carro do Adriano é demais! É fera, olha! Eu vou chegar lá escutando o som, vai todo mundo pagar um sapo pra mim, não é, Arthur? Cara, passa 2 meses, você olha pro mesmo carro e fala assim: eu preciso trocar, não é? Cara, você nem lava mais, você não lava mais, você começa a deixar tênis sujo dentro do carro, não é, Arthur rindo? Você começa a deixar tênis sujo dentro do carro, você começa a largar roupa, rango. Você larga rango, você toma um copo de refri, você larga lá a lata. Às vezes você acha a lata lá 2 meses depois. Hã? Rabide? Cabide de roupa? Acha? Porque um dia você teve que carregar uma camisa lá tal, aí você botou, cabide ficou. Cara, essas coisas passam. Casa. Quando a Lu e eu compramos o nosso apartamento, há 2 anos atrás, cara, meus olhos brilhavam assim. Valeu, eu não acredito e tal. Hoje em dia, às vezes eu passo 1 mês sem agradecer a Deus que eu estou no apartamento. Mas o apartamento está melhor. Quando a gente mudou para lá, não tinha sofá, não tinha rack, TVzinha era pequenininha. Irmãos, essas coisas todas passam. Dinheiro, o amor de um homem para uma mulher, tudo que é material, tudo que seus olhos veem, passa. Mas Deus fala, isso passa. Agora Deus, o amor de Deus, isso nunca passa. E quando você está buscando Deus através da oração, jejum, leitura da palavra, todos os dias Deus vai te lembrar assim: eu estou com você. Na hora que tiver um problema que está repetindo na tua vida, que você fala assim, cara, eu não aguento mais, e você ajoelhar e pedir para Deus, Ele vai resolver para você. Eu estou brigando todos os dias em casa com meu pai e com a minha mãe. Senhor, eu não quero mais isso. O Senhor sabe, eu tenho lido a palavra, eu tenho orado, eu tenho jejuado. Por favor, me ajuda. Deus vai te ajudar. Teu namorado e tua namorada tem brigado com você. Teu namorado ou a tua namorada tem brigado com você. Todos os dias, você está com problema aí. Deus pode resolver isso para você. E talvez seja tirando essa pessoa do teu lado, do teu bem. Amém? Vamos curvar nossas cabeças em reverência ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, queremos te louvar, te adorar, agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe às nossas vidas nesta noite, Pai. Pai, precisamos que o Senhor nos dê mais graça, para que nós venhamos a te buscar mais, através da oração, do jejum e da leitura da palavra. Pai, te rogamos nesta noite, para que o Senhor, pela tua misericórdia, por causa da tua bondade, venha nos abençoar com mais do Espírito Santo, Senhor. Sem o Espírito Santo é impossível nós cumprirmos essas coisas em nossas vidas. Por isso, Deus, nos dá mais do Espírito Santo, Senhor, para que haja uma mudança naquelas coisinhas do mundo que ainda estão impregnadas nos nossos corações, Senhor. Pai, muda a nossa cabeça. Tenha misericórdia de nós, Pai. Muda a nossa cabeça naquilo que a gente acha que é normal, que não é pecado. Mostra, Senhor Deus, aquilo que tem
acontecido em nossas vidas que tem desagradado o Senhor, Pai. Queremos mudança de vida, Senhor. Pai, obrigado pelos cultos que o Senhor tem nos dado aqui no sábado à noite. Obrigado pelas pregações, Senhor, que tem falado aos nossos corações. Pai, aqueles que ainda não conseguem entender uma palavra como essa que foi pregada hoje à noite, Senhor, dá mais sabedoria, mais do Espírito Santo, para que todos nós venhamos a ter entendimento daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, quero lhe agradecer nesta noite por quem eu sou, pelo aquele dia que o Senhor me libertou, que o Senhor me deu liberdade do pecado. Hoje eu sou livre, Senhor. Hoje eu sou livre de todo vício. O vício de cobiçar as coisas dos outros, o vício da inveja das coisas dos outros, o vício da mentira, Senhor. Hoje eu só faço essas coisas se eu quiser, porque o Senhor já me libertou dessas coisas. Eu não sou mais escravo do pecado, Senhor, graças ao mérito que o Senhor Jesus fez na cruz, morrendo por mim e pela ressurreição. Pai, toca nos nossos corações nesta noite. Espírito Santo, traz aos nossos corações aquilo que o Deus Todo-Poderoso quer de cada um de nós. Fala aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos por quem o Senhor é em nossas vidas. Amém.